Olá, professor Gumerci, professor da classe de adultos da Igreja Batista Ebenezer, 1206 Sul, juntamente com a minha esposa Miriam e o pastor Carmo, dando continuidade à carta aos Gálatas, estudo 4. No estudo passado falamos da salvação exclusivamente pela graça mediante a fé, mas fica a pergunta: essa graça, ela me garante uma vida de frouxidão? Eu não preciso fazer mais nada, posso pecar à vontade, porque eu sou salvo de graça, sem obras, sem demonstração, né, de uma vida justa e tal? O apóstolo Paulo responde, vamos lá, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele inicia dizendo que Deus deu vida aos Efésios quando eles estavam mortos em delitos e pecados. E o apóstolo Paulo fala que eles andavam escravizados mesmo, escravizados pela carne, pelo diabo, né, pelo mundo. E ele diz, essa era a condição nossa, todos nós andávamos assim e éramos por natureza filhos da ira de Deus, ou seja, estávamos destinados ao inferno, porque a alma que pecar, esta morrerá. Esse é o salário do pecado, é a morte. E no versículo 5 ele diz, 2:5, né? Estando nós mortos, ele nos deu vida, nos vivificou, pela graça sois salvo. Estávamos mortos, morto não faz nada, nós não fizemos nada, ele foi que nos salvou, é de graça, né? Ele disse, inclusive no versículo 7, que isso tudo, essa graça dele, foi para mostrar aos séculos vindouros, né, as riquezas da sua graça. E aí, ele vai dizer ainda no versículo 8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, não foi vocês que conseguiram a salvação, é um dom de Deus, é graça de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu se gloriando, opa, cheguei aqui, fiz boas obras e tal. Não, lá no céu só há lugar para a manifestação das obras de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Alguém pode dizer, não, mas para aí, a fé sem obra é morta, é só a fé, não precisa de obra não? Realmente, Tiago diz que fé sem obras é morta. Vamos ver o que Tiago fala, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem obras, que tem fé e não mostrar as obras. Isso vai garantir salvação? Meus irmãos, se alguém disser, é alguém que vai falar. Não quer dizer que ele tem fé, não. Se alguém disser que tem fé e não tem obras, que proveito tem isso? Né? Não vai salvar, porque é uma fé falsa, é apenas uma fé de palavras, né? Aí no versículo 18 ele fala, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras. Mostra tua fé sem obras, não vai adiantar nada, né? Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu nem preciso falar que tenho fé. As minhas obras vão evidenciar a minha fé. Então as obras é o resultado da fé. O que nós temos aqui, né, é a ortodoxia do apóstolo Paulo, a doutrina correta. Qual é a doutrina correta? Salvação exclusivamente pela graça mediante a fé. E a ortopraxia do Tiago, irmão do Senhor, ele ouviu Jesus praticando, né, coisas boas obras. Que é a ortopraxia, a prática correta. O apóstolo Paulo diz, para a salvação é só fé. E o Tiago completa, essa fé tem que ser demonstrada com as obras. Ortodoxia e ortopraxia. Doutrina correta e prática correta, de acordo com a doutrina. Capítulo 6 e 7 de Romanos, o apóstolo Paulo fala da luta daquele que é justificado, daquele que é salvo, após a salvação. Antes da salvação, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, 2 e 3, era uma vida de frouxidão, de devassidão, de pecado, mas após a salvação ele começa a lutar contra o pecado, porque o pecado vai lhe incomodar. E ele vai dizer ali, né, do esforço inútil de sermos aceitos por Deus através do cumprimento da lei. Porque a lei é boa, diz o apóstolo Paulo, mas nós somos maus. Nós não temos condições de alcançar
de cumprir a lei. E olha o desespero do apóstolo Paulo, parece que é 7, 23, 24 e 25, por ali, capítulo 7, por ali. O apóstolo Paulo fala: o mal que não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Miserável homem que sou. Porque eu não consigo cumprir a lei. Quem me livrará dessa morte? Quem? Se eu não consigo cumprir a lei? O apóstolo Paulo completa: graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vem apontar para nós um outro caminho. Não é o caminho do esforço pessoal, é o caminho de andar em espírito, andar na graça de Deus. Ele diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Colossenses 2, 5 e 6, ele diz: assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Recebeu Jesus Cristo pela fé? Andai em Cristo agora. Dependa dele para que você possa cumprir a lei e viver uma vida santa. Romanos 8, o apóstolo Paulo começa dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais. Pronto, estão salvos. Vocês que não andam segundo a carne, vocês que mais segundo o Espírito, vocês que não andam fazendo os desejos da carne, mas os desejos do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, a lei do Espírito de vida. O que é Espírito de vida? Não é a lei de regrinhas, não fazer isso, não fazer aquilo. Isso é religiosidade. Como Jesus Cristo combateu a religiosidade dos fariseus. É a lei do Espírito. O que é a lei do Espírito? É a lei do homem regenerado, é a lei de uma nova vida em Cristo. O homem recebe o Evangelho, ele é regenerado, ele recebe uma nova vida, ele recebe o Espírito Santo e agora ele vai andar segundo o Espírito. Esta é a lei do Espírito que me livra da morte. Portanto, você vai agradar a Deus não por aquilo que você possa fazer, porque você não pode agradar a Deus pelos seus esforços pessoais. Você vai agradar a Deus mediante aquilo que Deus já fez por você. Ele morreu por você, ele está te ofertando a salvação mediante a graça, de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, fé e obra se completa. Você crê para viver uma vida justa, para ser capacitado a viver uma vida justa. Ao crer, você recebe o Espírito Santo de Deus e você tem que andar no Espírito, na dependência do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo agindo, sem o Espírito Santo animando você, sem o Espírito Santo te capacitando, te orientando, enriquecendo a sua vida, você jamais será santificado, você jamais poderá agradar a Deus, você jamais poderá realmente ser um cristão do ponto de vista bíblico. Não há cristianismo, não há discipulado, não há santificação sem o Espírito Santo de Deus.